Olá, tudo bem? Meu nome é Glenda, eu sou psicóloga e psicanalista e tenho resistido um pouco em criar um canal para falar um pouco sobre psicologia, mas chega um momento da vida da gente profissional e que a gente acaba sentindo uma necessidade de compartilhar algumas coisas. A partir da nossa prática, do que observamos, dos pontos vulneráveis nos atendimentos, dos pontos vulneráveis sobre o lidar com emoções, lidar com situações difíceis. Acredito que depois que a gente atende, né, alguns anos, a gente vai reunindo uma certa experiência. E essa experiência ela confere a gente um olhar que acho que é importante compartilhar com outros profissionais, outros psicólogos, compartilhar com família de pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, família de pacientes psiquiátricos, os próprios pacientes psiquiátricos ou não. Acho que é importante falar um pouco da psicologia, especificamente do atendimento clínico, que é a minha área, né, a área que eu atuo. Então, eu estou criando esse canal para compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho sentido na minha prática, em termos de necessidade, e a ideia é somar, ajudar. Espero que essas pontuações, essas percepções, elas possam corroborar para que a gente construa uma quebra do estigma sobre atendimento psicológico, uma quebra do preconceito ao paciente ou à pessoa que busca acompanhamento, orientação psicológica e que traga uma maior consciência, que as pessoas possam entender os sentimentos, o estar bem, a felicidade, numa outra perspectiva, num outro referencial, que não o da produção, do desempenho, do sucesso enquanto a pessoa tendo condições financeiras para arcar com determinados luxos. Então, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre o que está por trás desses discursos, dessas falas, dessas crenças que a gente muitas vezes é, constrói ao longo da nossa vida, mas também às vezes a gente acaba já entrando no mundo com todas essas crenças prontas, preparadas, então nos tornamos, se a gente não tiver uma crítica, apenas um repetidor, apenas uma pessoa que está dando sequência a algo que ele não concorda ou não entende só porque está ali, só porque existe. Então vamos lá. O primeiro tema que eu escolhi trabalhar e abordar com vocês seria sobre a relação entre família e paciente nas situações de crise. É muito comum as pessoas chegarem até mim, o paciente, no caso, né, que passou por uma crise e ele chega um pouco desnorteado, teve um desequilíbrio, teve uma disfunção, teve, né, enfim, uma situação, um surto muitas vezes. E quando ele chega, ele está desorientado e tem que lidar com várias cargas. Existe a primeira carga, que é a carga da situação em si, é, da crise que ele teve, do comprometimento emocional ou do transtorno. Então, ele traz essa carga que ele tem que lidar, ou seja, uma recuperação, uma reorganização dos pensamentos, das percepções, dos sentimentos. Então, ele chega com essa primeira demanda. Ele tem que lidar com uma outra carga que muitas vezes ela foi produzida pelo manejo, como as pessoas do seu entorno olharam para o que ele apresentou naquele momento de crise. Um exemplo, a pessoa quando ela tem um descolamento da realidade, ela pode ter pensamentos de perseguição, ela pode ter crenças
de que ela está vendo um monstro, uma pessoa que está perseguindo, que está olhando ela em algum lugar. Então, assim, pelo discurso, muitas vezes a gente consegue identificar que está desproporcional. Às vezes a gente não consegue identificar. Então, a pessoa que está ouvindo aquilo, aquela demanda, ela muitas vezes fica em dúvida, ela acha uma coisa estranha naquilo, tão repentino, e acaba entrando, né, num ponto que é delicado, que é do julgamento. Começa a julgar aquilo que a pessoa, o familiar, está trazendo para ela, já partindo de um referencial. Você tá louco, não é nada disso, sem noção, você precisa se tratar, eu acho que você não tá bem, isso é mentira. Então, acabam assumindo ações, condutas de enfrentamento e questionamento, que acabam fazendo com que essa pessoa que está desorganizada, ela fique mais desorganizada ainda, porque ela precisa convencer daquilo que ela, na experiência dela, está vendo, está sentindo e que muitas vezes não condiz com a realidade. Então, ela entra, né, num posicionamento, numa reação reativa àquilo que está sendo trazido para ela enquanto um estressor. Ou seja, então o paciente ele chega com essa primeira demanda das questões que ele carrega por conta da crise que ele teve, ele chega com esse outro elemento que é do modo como as pessoas conduziram a situação, a ideia, a percepção, o olhar que eles vão ter sobre ele, e tem uma terceira que é o prejuízo social, o impacto social que a crise dele teve. Então, quando é no trabalho, às vezes a pessoa ela acaba nesse momento de crise tendo um comportamento extremamente discrepante do comum, do normal. Então, de repente a pessoa, um exemplo, né, ela aparece de biquíni no local de trabalho, sendo que ela jamais faria isso pela personalidade, enfim, pelo caráter, pela a forma como ela se organiza, pelo discurso dela. E no dia do trabalho ela aparece ou tira roupa, ou acontece algo nesse nível. Então, nem todo mundo tem o entendimento de que quando a gente está sob pressão e a pressão é muito intensa, nós podemos ter rompantes agressivos, podemos ter rompantes impulsivos, podemos nos desorganizar. Então, quando a gente se desorganiza mentalmente, a nossa percepção também desorganiza, ou vice-versa. Quando a nossa percepção está desorganizada, o nosso pensamento ele vai acompanhar essa percepção, esses elementos que a gente constrói na nossa cabeça. Então, às vezes, essa pessoa que está em crise, ela vai ter uma atitude que vai causar um dano social ali, né? Pela forma como é conduzido. Então, às vezes é chamado a polícia, pessoas seguram, há gritos, há exposição, há filmagens. Então, esse paciente ele tem que lidar também com essa outra carga que chega para ele. Uma outra ainda, né, que é o tratamento. Agora, essa pessoa que teve em crise, que foi uma crise forte, ela precisa construir juntamente com a família, com os profissionais que a acompanharam, essa nova visão de si, enquanto alguém que precisa de suporte, enquanto alguém que precisa de medicação, enquanto alguém que não vai poder realizar algumas atividades de forma autônoma, que vai precisar de supervisão, de acompanhamento. Então, muitas vezes, se a pessoa teve uma crise relacionada a uma tentativa de fazer mal a si mesmo, ela vai precisar estar com o acompanhamento, a supervisão de um familiar durante um tempo. Então, lidar com isso, com essa perda da autonomia, é um elemento que é estressor também, que também é difícil, causa uma dificuldade.
Então, esse paciente, quando ele chega para o psicólogo, ele está com todos esses elementos, ele está com todas essas questões para ter que lidar. Então, enquanto o profissional que recebe, ele precisa estar atento a todos esses elementos que essa pessoa que passou por uma crise, está em recuperação, vai precisar enfrentar no seu entorno. Por isso que o suporte psicológico, o acompanhamento psicológico nesses casos é muito importante, é extremamente importante, porque ele não tem que lidar apenas com a desorganização do pensamento, dos sentimentos, mas ele vai ter que lidar também com a expectativa social, o receio, muitas vezes, a crise ela pode trazer um elemento de vergonha para os familiares, como eu falei no exemplo, se a pessoa tira a roupa, sai nu pelos espaços, isso traz um constrangimento. Então, muitas vezes os familiares, eles têm receio se isso vai acontecer novamente. Eles ficam em alerta, estado de alerta. Muitas vezes, tendo dificuldade em construir esse novo modo de interação com essa pessoa que passou por um episódio de crise. Então, são vários níveis de sofrimento. O suporte psicológico, ele vai auxiliar essa pessoa que passou por essa crise a separar esses elementos, a aceitar determinadas coisas do âmbito social, entender que existem cobranças, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não têm informação, e isso vai culminar num julgamento, às vezes injusto. Isso pode trazer para ele consequências, mas tendo suporte psicológico, essa pessoa ela não estará sozinha. Então, ele poderá se reorganizar e recomeçar, entendendo os limites que ele tem. Então, durante um tempo, né, de alguns meses, às vezes anos, essa pessoa ela vai precisar receber esse suporte psiquiátrico, psicológico, entender que ele não vai poder romper logo que ele melhorar, que ele precisa desse acompanhamento. Eu digo que uma das funções da intervenção psicológica, dentre outras, é auxiliar o paciente a identificar os elementos que ele, os comportamentos e as situações que ele demonstra quando ele não está aguentando, quando a situação está acima do que ele aguenta. Então, de reconhecer, né, um trabalho também, de certa forma, de construção de consciência sobre os próprios limites, sobre a realidade onde ele vive, porque muitas vezes o ambiente é adoecedor e manter-se naquele ambiente irá implicar no risco de uma recorrência daquela crise. Então, o psicólogo ele tem essa função muito importante de ser ali um suporte. Um suporte não quer dizer que vai dizer o que ele tem que fazer necessariamente. Existe um período que é um período de equilíbrio, um período quando a gente identifica que o paciente ele já encontra estável, que ali sim, pelo menos no meu caso, eu dou alguns direcionamentos. Eu falo sobre algumas condutas, por exemplo, não pode deixar de tomar a medicação, e se deixar de tomar, entrar em contato com o psiquiatra. Precisa fazer acompanhamento psiquiátrico regular. Não pode ser só esse acompanhamento, né, de pegar receita, ele precisa ter um suporte, tirar as dúvidas. A família muitas vezes precisa estar envolvida, ou se a família não é próxima, a gente precisa pensar junto numa rede de apoio, uma rede de suporte, construir essa rede para casos de necessidade. Enfim, então, durante esse período de construção da estabilidade, algumas ações precisam ser orientadas e o paciente e família precisam seguir para que a gente consiga criar uma base robusta, forte o suficiente para que suporte os altos e baixos que vêm em sequência de toda a recuperação. Então, assim, é muito importante que esse período seja respeitado.
Uma orientação fundamental, que era até o objetivo principal desse vídeo, acabou que eu falei de outras coisas, é que nós não temos obrigação de saber lidar com tudo que nos aparece na vida. Nós estamos em desenvolvimento. Então, mesmo que a pessoa esteja na idade adulta, ela tem desafios, situações, experiências que ela nunca precisou lidar e não tem um repertório preparado para isso. Nós, psicólogos, temos a função, dentre outras, de prestar orientação familiar, suporte e orientação familiar. Então, se você é familiar de uma pessoa que ela está apresentando crises, se recusa a buscar um acompanhamento e você sente que as coisas estão se agravando, é fundamental que esse parente, essa pessoa próxima, receba um suporte psicológico, que ele converse, marque uma sessão com o psicólogo para ele compartilhar a visão dele do que está acontecendo, porque ele possa separar se isso que ele está pensando não tem a ver com algum problema, alguma dificuldade de relacionamento que ele tem com essa pessoa, no caso de ser um familiar, identificar também se isso que está acontecendo precisa de uma intervenção, vamos dizer assim, mais rápida, mais urgente. Então, em casos onde há cartas de despedida, a pessoa está tentando, está se automutilando, enfim, coisas que causam risco na integridade física dessa pessoa, é um sinal de alerta. Precisa ter um suporte. Novamente, a gente não precisa, não tem obrigação de saber tudo, de saber lidar com tudo, mas quando a situação acontece, se a gente não sabe, se você entende que aquela situação está além do seu alcance e do seu repertório, é muito importante buscar um profissional, marcar com um psicólogo ou até mesmo um médico clínico, se for o que tiver mais ao acesso, se for mais disponível, se for mais fácil conseguir esse profissional, seria fundamental ter essa consulta, falar o que está acontecendo, pegar uma orientação. Lembrando que esse profissional, ele não vai atender por terceiros, ele não vai exercer, ele não vai fazer o atendimento dessa pessoa que não está presente. Isso não pode ser feito. O que esse profissional vai fazer é dar algumas orientações. Então, ele vai dizer onde tem um CAPS, né? Ele vai orientar qual o primeiro passo, ele vai dar alguma orientação, vai aliviar um pouco, trabalhar um pouco a ansiedade dessa pessoa que está com essa demanda de ter esse parente ou essa pessoa que está vivendo esse processo e que ele não sabe lidar muito bem. Então, assim, buscar um profissional para suporte e orientação é fundamental. Eu sei que muitas pessoas buscam as redes para tirar alguma dúvida, olham ali, né, enfim, né, pegam um texto, um vídeo. Eu, enquanto profissional, espero que esse vídeo ele cumpra com essa função de dar um auxílio para essas pessoas nesse momento, desses familiares que estão precisando de algum norte, alguma orientação para lidar com essa pessoa próxima que está em crise. Enfim, né, eu acabei falando um pouco demais. A minha ideia, eu acho que é um assunto delicado e é um assunto que precisa ser dito, precisa ser falado, debatido. É um vídeo, então, assim, claro que eu falei de modo superficial, mas espero que possa auxiliar as pessoas a buscar informação, a se orientar, e esse era o meu propósito. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima vez. Tchau!